Todo ano eu espero ansiosamente pelo momento em que o Spotify libera a retrospectiva de tudo que a gente consumiu naquele ano. Primeiro porque eu sou extremamente curiosa, eu quero saber o que todo mundo escutou, mas também porque eu adoro essa sensação de definição, sabe. Esse ano foi isso, consumi isso, portanto minha personalidade é X. Então eu pensei, por que não trazer a minha versão, fazer o tie rated aqui das séries que eu consumi ao longo de 2025. Por que elas foram tão interessantes, como elas me impactaram e por que eu recomendo que você dê uma olhada nessas séries também. Olá, eu sou a Thay, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal e se você é um inscritor redondando, seja muito bem-vindo de volta. Nesse primeiro vídeo de 2025 eu estava morrendo de saudade e espero que você também. Esse vídeo não é patrocinado, então a sua inscrição, o seu like, o seu hype me ajuda muito a continuar produzindo aqui. E aproveita, compartilha esse vídeo com os amigos que precisam de sugestões de séries novas para assistir também. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou restringir as minhas escolhas aqui ao que eu consumi em 2025 e não necessariamente ao que saiu, foi lançado em 2025, tá? Começando com o meu top 5, The Pitt. Como uma grande fã de Grey's Anatomy, House, Resident, David Pretty e inúmeras outras séries médicas, eu honestamente não queria começar a assistir The Pitt, porque eu não queria assistir mais do mesmo, sabe? Eu achava que seria só mais uma série médica. No entanto, The Pitt é, sem nenhuma brincadeira, completamente diferente de todas as outras séries médicas que a gente tem por aí. Ela, sim, acompanha o trabalho assim. Qual é a grande sacada dessa série? O que que a torna tão diferente de todas as outras séries médicas e, basicamente, de toda outra série que eu já assisti até agora é o tempo dela. Não o tempo de duração, mas o tempo em que bem, vou explicar. Diferente de uma série comum, onde você acompanha um episódio que se passa ao longo de horas ou dias, até mesmo meses, que tem aqueles cortes de escapismo, sabe, você não acompanha o personagem o tempo inteiro, todos os minutos dele. The Pitt não. The Pitt você acompanha todos os minutos daquele grupo de personagens, literalmente. Se um episódio tem daquele grupo. E isso faz com que você tenha a mesma sensação, sobretudo se você maratona a série, que um plantonista tem, sabe? No sentido de você sente o peso, você sente a gravidade, você sente o estresse que é aquilo. Você percebe, conforme o tempo passa, que o peso das decisões vai ficando cada vez maior. Sabe que tudo custa mais, porque aquelas pessoas estão ali. Você sabe que aquelas pessoas estão ali em determinado tempo, que você está acompanhando ela durante todo esse tempo. Honestamente, também acho que estruturar a série desse jeito foi uma maneira muito inteligente de sanar um problema que é o que eu já comentei aqui, que é porque as temporadas são muito curtas hoje em dia, a gente não se compromete, a gente não se envolve muito com os personagens, porque a gente não passa tempo com eles. Mas, como essa série é passada em tempo real, basicamente, não tem forte de escapismo, você tá o tempo todo ali com aqueles personagens, é como se você sente realmente que você passou muito tempo com eles, que você conheceu eles, você se conecta. Te aproxima muito da série fazer isso. Um outro
tempo. E não foca em drama romântico, como é muito comum que séries médicas façam, e isso é um alívio, é um suspiro, sinceramente. Não que eu não goste, eu amo Grey's Anatomy, eu amo outras séries que têm esse foco também, mas é diferente é exatamente esse que é o ponto de The Pitt. Ela é diferente, ele é o ponto fora da curva. No meu top 4, Yellow Jackets. Sim, eu demorei muito pra entrar na vibe de Yellow Jackets e foi uma mancada da minha parte, porque essa série é muito do que eu gosto. Eu penso, não, meu perdão, essa série é incrível e não é à toa que ela tá no top 5 melhores séries que eu assisti em 2025. Se você muito perrengue rola. E é óbvio, se você já ouviu falar dessa série, meio que você não tem ouvido falar. Só pelo que eu te contei, se somando 2 mais 2, você imagina que ela vai tratar de canibalismo e ela vai, tá? Só que a sacada de Yellow Jackets é que ela aborda isso de uma maneira interessante, de uma maneira um pouco diferente dessa grande maioria de filmes ou séries de pessoas abandonadas no meio do nada e vão ter com meus amigos. A começar que elas passaram lá. Agora, por que que eu acho que essa separação, essa linha do tempo, é uma das grandes sacadas da série, apesar de não ser nada que ninguém nunca tenha feito? Porque o elenco dessa série é muito competente. Sério, é uma coisa bizarra. Eles foram excelentes, tanto na hora de escalar, né, as atrizes para interpretar esses personagens, porque a gente tem ali Melanie Lynskey, Christina Ricci, Juliette Lewis e porra, são grandes atrizes que, assim, eu sou completamente fã, da do que elas fazem, do que elas fazem. Mas as atrizes que foram escaladas para interpretar essas mesmas personagens quando jovens, também são extremamente competentes, e algo que eu acho, assim, muito bizarro é como elas conseguem me fazer acreditar de fato que elas são essas mesmas pessoas mais jovens. Não é nem pela caracterização física, é dizer que, a Sophie Detti, né, a cara da Juliette, não é nem isso. Mas é que os maneirismos, a maneira de atuar, até a entonação da voz é muito similar. E eu não sei se elas passaram muito tempo estudando, as atrizes, que interpretam os personagens mais velhos, eu não sei se as atrizes que interpretam as personagens mais velhas estudaram as mais novas, eu não sei a maneira como eles gravaram e, estudaram para formular essa série, eu só sei que eles são extremamente competentes nisso, sabe, é muito real. A sinergia entre os 2 elencos é foda. Pra além disso, o que torna Yellow Jacket muito legal, o cerne da série, é que ela brinca com essa ideia do fenômeno do delírio coletivo versus um negócio místico, uma fantasia. Por quê? Obviamente você não sabe. E essa esse é o tempero da série, porque cada episódio você tende pra um lado, mas você tem que continuar assistindo pra juntar peças e descobrir. É muito interessante, porque elas tomam decisões
horrendas, né, enquanto elas estão lá na floresta. E você nunca sabe se o que tá guiando essas decisões delas. É o delírio ou tem uma força do mal ali. E aí, quando a gente vai pra linha do tempo do presente, elas também tomam decisões horrendas que, mais uma vez, a gente não sabe se estão sendo guiadas pelos resquícios dos traumas que elas viveram ou se tem uma força maligna que contou com elas naquela floresta. E dá pra ela agradar públicos diferentes, porque ela tem ali o elenco mais jovem, pra agradar a galera mais jovem, chamar a galera mais jovem, ela tem o elenco adulto, com problemas mais adultos, e também chama a galera mais madura. Enfim, se você gosta do gênero de horror, com uma picada de suspense, talvez um surrealismo mágico e um pouquinho de drama, essa série é ideal com você. Os episódios são longos, mas ela é super curtinha, tá na terceira temporada, dá pra acompanhar legal. Top 3, eu tenho Abbott Elementary. Foi muito difícil botar essa série no top 3, porque eu amei. O top 3 e o top 2, elas poderiam trocar, quase que estão ali uma no lado da outra. Eu ouvi falar de Abbott Elementary já faz muito tempo, e eu sempre tive curiosidade de assistir, porque eu vi que era produzida pela Quinta Russell, e eu sou uma, tipo, old school fã do BuzzFeed, né? Porque o BuzzFeed fazia vídeo no YouTube e aquilo tá. Como eu me arrependi de que torna a série muito divertida de assistir, mas também inteligentíssima. Tá, mas sobre o que é Abbott Elementary? Segue uma professora chamada Janine, que trabalha ali numa escola pública num bairro muito humilde na Filadélfia. Um bairro, em sua grande maioria, populado pela comunidade negra. Se eu não me engano, não tem nenhum aluno branco na escola. E só tem 2 professores brancos na escola. E aí a temática é ir sobrevivendo a essa escola que é muito mal financiada pelo governo, tá caindo aos pedaços, tem vários problemas. As crianças, muitas delas são muito humildes e são eles ali fazendo malabarismos para conseguir sobreviver no sistema educacional. E o que é muito legal é que Abbott é um mockumentary. E o mockumentary nada mais é do que um falso documentário, uma sátira, uma piada de um documentário. Tal como The Office e Modern Family e Parks and Recreations, por exemplo. Então, eles têm essa quebra da quarta parede. Eles têm esses momentos dos personagens se comunicando com a câmera, geralmente no final de uma cena, falando sobre essa cena. Só que, na minha opinião, Abbott faz isso melhor do que todas essas outras séries que eu mencionei. Eu não terminei The Office, então eu não tenho não assisti muito pouco, então eu não tenho certeza se existe essa explicação na série ou não. Mas eu sei que em Modern Family, em Parks e Recs, não tem uma explicação do porquê que é um mockumentary. É simplesmente é. Enquanto que em Abbott Elementary existe uma explicação. Tem ali uma equipe de filmagem acompanhando essa escola e os professores vida após a escola, porque eles estão fazendo ali um documentário sobre como é que é um sistema educacional público, sobre como ele é mal financiado e sobre os problemas que eles enfrentam, etc. e tal. Então, tem uma explicação do porquê que é. E para além disso, que traz o background legal, tem alguns detalhes que tornam o mockumentary muito realista em Abbott, tipo, a câmera subindo para enquadrar uma pessoa que é mais alta ou abaixando para enquadrar uma pessoa que é mais baixa, a câmera focando em algo que está acontecendo no fundo, os personagens interagindo com quem tá com o pés na câmera, ou topando em cima deles, ou ajustando, sei lá, o microfone. Uma outra coisa muito divertida foi que quando teve o GAD dos roteiristas em Hollywood, eles não puderam gravar por um tempo. Eles endereçaram isso falando que a equipe de filmagem tinha sido assaltada, porque é um bairro perigoso onde fica a escola. A equipe de filmagem tinha sido assaltada e eles ficaram sem filmar por 5 meses, porque esse é o tempo que demora para pessoas com o diploma e artes conseguirem juntar dinheiro para comprar câmeras. Sim, são coisas assim que tornam essa série muito. A identidade dela muito forte. E honestamente, Abbott
renasceu das cinzas desse gênero do mockumentary que estava muito apagado, muito mortinho depois que, sei lá, Modern Family acabou. Eu não achava que eu seria capaz de fazer esse gênero de novo bem, porque não é fácil. Eu, por exemplo, não gosto de The Office, não acho que The Office faz bem, tá? Minha opinião. Mas Abbott, que faz a Kita, ela é surreal de inteligente pra escrever essa série, assim. Eu não poderia recomendar mais uma sitcom. Tipo, se você tá de mau humor, se você tá cansado, se você tá doente, se você tá chateado, ou se você tá bem e só quer rir, Abbott Elementary. Top 2, Cassandra. Essa série quase não entrou no top 5 porque eu assisti ela aos 42 do segundo tempo. Tipo, já é no finalzinho de 2025 mesmo. Porque eu descobri ela através de um vídeo no YouTube, cheguei em casa, não tinha nenhuma série pra assistir, porque ainda não tinha saído o último episódio de Stranger Things, e eu e minha marido pensamos, por que não? E aí a gente passou 6 horas maratonando essa série. Ela é absolutamente viciante, os alemães não brincam, não é de produzir série, Dark tá aí pra provar isso. E essa minissérie é uma ótima maneira de provar isso também. Uma minissérie alemã que conta a história bizarra de uma família que se muda para uma casa que contém uma inteligência artificial feita para cuidar da casa e que tá lá, desabitada. Desabitada existe, tá sozinha, tá largada lá há 50 anos. Então, quando eles chegam nessa casa, eles meio que sem querer ativam essa inteligência artificial de novo. E essa mulher, tipo, ela foi criada para servir, para melhorar a vida deles. É tipo a Rose dos Jacksons. E conta a Cassandra é reativada, ela tá ali há muito tempo sem ninguém, desde os anos 70. Ela tá muito ágil, ela tá com muita vontade de servir aquela família, ela tá muito feliz. Então ela se dedica muito e muito até demais, passa dos limites até. A ponto das coisas começarem a ficar um pouco perigosas para os membros da família. Porque eles vão descobrindo que por trás desse sorriso super simpático, essa boa vontade da Cassandra, algo maligno secreto, ela esconde segredos, tem coisa estranha nessa história. Então, a vida tranquila que a família estava planejando ali no interior, ela acaba virando um pesadelo e para eles poderem sobreviver, basicamente, eles precisam descobrir por que a Cassandra ficou, desligada por 50 anos e quem é a mulher na qual ela é baseada. A série é uma mistura de sci-fi com horror psicológico, embalada de uma estética dos anos 70, cheia de reviravoltas. E é claro que com essa premissa a gente imagina que ela vai para aquele caminho de inteligência artificial é super do mal, blá blá blá, que é a grande maioria das mídias que abordam a inteligência artificial vão. Mas não, essa ideia é muito conto fora da curva. A temática de inteligência artificial é só uma ferramenta dentro da série. Ela se vende como essa história de horror onde a inteligência artificial é poderosa demais, mas no fundo a história é sobre muito mais do que isso. A série é incrível, ela tem um tamanho perfeito para se você quiser maratonar, mas ela também é bem estruturada de uma maneira que se você quiser digerir devagar, ela também funciona. Foi uma das melhores séries que eu assisti em 2025, sem sombra de dúvidas. E sendo a melhor, porque em 2025 eu também assisti a série que tá no top 1, Entrevista com Vampiro. Entrevista com Vampiro é uma série absolutamente incrível, que eu fiquei obcecada desde o momento em que eu comecei a assistir. Ela é baseada no livro homônimo da Anne Rice, que foi lançado nos anos 70. E, antes do seu falecimento, a Anne Rice estava diretamente envolvida na produção dessa série, o que, na minha opinião, foi um fator crucial. É a razão pela qual a série é do jeito que ela é, porque ela tem muito a visão da ideia que a autora queria passar, a maneira como a autora queria que a sua obra fosse lida. Por quê? Porque ela não é plot por plot igualzinho ao livro, ela não segue. Ela tem muito do livro e ela não desviou do caminho, por assim dizer. Então, ela é quase como se fosse uma releitura moderna dessa obra. Sobre o que é Entrevista com o Vampiro. É um livro que fala sobre um vampiro dando uma entrevista para um jornalista contando a história dele. Na série, o Louis, ele era um empresário ali nos anos 1910, lá em Nova Orleans, que acaba sendo
manipulado e atraído por um cara chamado Lestat de Leoncourt, que ele acaba descobrindo ser um vampiro centenário que se aproveita do momento frágil, vulnerável, que ele estava depressivo após a morte do irmão, e acaba, ah, como eu posso dizer, o convencendo a se tornar um vampiro e se tornar o companheiro de vida dele. Na série, são as conversas entre o Louis e o jornalista a quem ele oferece uma grande quantia de dinheiro para ouvir a história deles que eles vão ler, o Daniel, que vou mostrando pra gente como é a narrativa. Só que, na série, diferente do livro, o Daniel não é um jornalista jovem, facilmente ludibriado, que implora ao Rick para transformá-lo em vampiro no final da entrevista. Na série, o Daniel é o cara já nos seus 60 anos, que foi um jornalista renomado, mas está meio que no fim da carreira, é um ex-viciado em drogas, já tem filhos e tá com a doença terminal. E o único motivo pelo qual ele aceita essa proposta é para deixar o dinheiro para filha. Ou seja, ele não tem medo do Luís ser o topeiro, ele é maduro, experiente da profissão, então ele consegue ver através das mentiras que o Luís conta para ele. E é esse bate e volta entre os dois, ele questionando, confrontando a história do Luís o tempo inteiro, que torna a série tão interessante de se assistir, independente de você ter lido o livro ou não. Para além disso, algo muito interessante é que, diferentes no livro, onde Louis é um senhor de escravos, aqui ele é um personagem negro que é um empresário em Nova Orleans nos anos 1910. Isso não foi jogado na história de maneira lúdica, tipo, o racismo não existe no universo de Entrevista com o Vampiro de Tim Bridgeton. Não. Racismo existe e é abordado na série. Inclusive, a raça do Louis. E o fato dele ter uma batalha contra um sistema intrinsecamente racista é o cataclisma para os acontecimentos ali que acabam levando ele a se juntar com o Lestat, a aceitar se tornar o vampiro companheiro dele. Quando ele se torna vampiro, o Louis acaba percebendo como ele tolerava enorme desrespeito dos homens brancos que mandavam na cidade. E aí a série é pouquinho também. Como você recebeu uma grande quantidade de poder pessoal, não significa que você deixe de ser impotente para poder mudar o sistema. Pois, claro, o je ne sais quoi, o tempero da série é a relação, é a interação do Louis com o Lestat, porque não somente a série aborda a história pela perspectiva de que o Lestat transforma o Louis em roteiro para ser o companheiro, para ser o parceiro dele romântico, tá? Deixa isso muito óbvio, como não é óbvio em outras obras inspiradas em Entrevista com o Vampiro. Mas a história vivem como um casal praticamente explícito, apesar de no momento que eles estarem juntos ser ali nos anos 1910, 1930 e tal. E mostra como a relação que eles tinham era extremamente tóxica, extremamente abusiva. Porque o Lestat é um doido. E é por ele ser um doido psicopata que ele é um personagem tão fascinante de se assistir. Eu estou em cólicas pela terceira temporada, porque ela vai ser focada em um outro livro da série chamado Vampiro Lestat, e vai ser muito souvenir. E quando a segunda temporada não foi, não apareceu muito. E, desculpa, ele é uma personagem preferido. Ok. Em geral, Entrevista com o Vampiro é uma série muito bem produzida, tá? Ela dá um show de efeitos especiais. É uma releitura muito inteligente de um clássico da fantasia vampirística. E ela consegue conduzir a atenção do público muito bem, pela maneira que estruturou a história. Então, se você gosta de vampiros, mistérios, muito drama numa relação divertidamente tóxica, você vai amar essa série. Eu não poderia recomendar mais. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já assistiu alguma dessas séries, já tinha ouvido falar. Se você se interessou em assistir essas séries agora que eu menciono. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, dar um hype no vídeo também para ajudar o YouTube a entender que ele tem que mandar para outras pessoas e compartilhar com seus amigos que precisam ouvir essas sugestões. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, @soueutai. Um beijo e até o próximo vídeo.